Que a paz de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos os ouvintes de Bible Response. Estamos aqui trazendo mais uma revista da CPAD, que tem por título nesse trimestre de Até os Confins da Terra. Lição passada nós trouxemos sobre missões transculturais no Novo Testamento, e hoje nós estamos com a lição 5, falando sobre uma perspectiva pentecostal de missões. Lição 5, dia 29 de outubro de 2023, uma perspectiva pentecostal de missões. Texto áureo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Verdade prática: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Nosso texto áureo está inserido na nossa leitura bíblica em classe. Vamos já um pouco falar sobre isso, mas agora falando sobre a nossa verdade prática, diz que o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja na atualidade. Nós vemos que, cumprindo-se o dia dos Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. A partir do momento que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja agora ela estava capacitada, os apóstolos estavam capacitados. Eles cumpriram aquilo que Jesus disse para eles fazer: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido do Espírito Santo. Já tivemos aqui estudos falando sobre esse revestimento do Espírito Santo, e é esse revestimento do Espírito Santo que agora capacitou os apóstolos a irem pregar o Evangelho. E esse derramamento do Espírito é o mesmo que hoje ainda é derramado sobre a Igreja de Cristo. Essa é a visão pentecostal. E é sobre isso que nós vamos estar falando nessa lição de hoje. Nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 8, e depois do versículo 14 ao versículo 18. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja a vós isso notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Agora, aqui nós temos o contexto nosso textual, que está no versículo 8. Nós vemos aqui o que aconteceu cumprindo-se o dia dos Pentecostes. Quando agora todos que estavam ali reunidos, aguardando, esperando o cumprimento da promessa, agora sobre eles o Espírito Santo é derramado. E naquele momento o Espírito Santo começa a mostrar o que eles deveriam fazer ou como lhes usariam. Porque agora, quando o Espírito Santo desce sobre eles, os reveste, os capacita, e há uma coisa diferenciada. Naquele lugar estavam reunidos homens de diferentes línguas. E agora eles ouvem aqueles homens galileus, da Galileia, que falava o hebraico, falando a língua da onde eles tinham vindo. Mostrando que o Espírito Santo é que capacita. Ele é o dono das línguas. Se o Espírito Santo capacita, se o Espírito Santo envia logo mais, não necessitamos preocupar sobre as culturas diferentes para as quais estamos sendo enviados. Sobre as línguas diferentes para onde estamos sendo enviados. Porque é o Espírito Santo quem dá as línguas. E ele mostrou exatamente isso aqui. Quando agora aquelas pessoas estavam falando em línguas estranhas, não eram línguas que ninguém podia entender, não. Muito pelo contrário, as pessoas estavam ouvindo claramente e perfeitamente as línguas dos lugares de onde eles tinham vindo. O Espírito Santo
capacitando agora as pessoas a anunciar o evangelho, não importa a língua, não importa para quem fosse. Ele estava exatamente mostrando o seu poder. E é nisso que nós devemos acreditar. E agora cumpriu-se a profecia, e é isso agora Pedro, cheio do Espírito Santo, sem medo, diferente daquele Pedro que estavam acostumados. Agora ele capacitado, cheio do Espírito Santo, ele agora traz uma palavra aonde milhares de pessoas são convertidas pela pregação de Pedro. Por quê? Porque agora ele é um novo Pedro, capacitado pelo Espírito Santo que desceu sobre ele, e não somente sobre ele, mas sobre todos aqueles que estavam naquele lugar. A perspectiva pentecostal da missão começa agora. A nossa introdução diz assim: uma característica notável do movimento pentecostal desde seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nessa lição estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. A palavra-chave é pentecostal. Aqui, o conceito de pentecostalismo, do pentecostal, é aqueles que aceitam a unção do Espírito Santo ainda nos dias atuais. Diferente do tradicionalismo, do tradicional, que acredita que o Espírito Santo foi baixado apenas para o tempo dos apóstolos e cessou, são chamados cessacionistas. Mas aqui nós estamos trazendo o pentecostalismo, qual que é a visão de missões dentro do pentecostalismo, que são principalmente as igrejas Assembleia de Deus, Cristã do Brasil, Presbiteriana Renovada, Quadrangular, entre outras, aquelas que aceitam a unção ou derramamento do Espírito Santo ainda nos dias atuais. E nosso primeiro tópico diz uma perspectiva pentecostal de missões. O nosso primeiro subtópico são os evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento, a autoridade bíblica, o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Basicamente, esses princípios são os que os evangélicos têm em comum. Eles tornam-se um impulso evangélico com raiz histórica na tripla ênfase da reforma protestante, a autoridade das escrituras, a salvação pela fé, o sacerdócio universal dos crentes. Então, de acordo com o missiólogo Paul Comberger, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico descrito acima, com a natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. O que é ser evangélico? Esse termo, ele veio, na verdade, seguindo o termo em inglês para distanciar da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra. Então agora nós somos evangélicos, mas evangélicos é de evangelismo, evangelizar. O termo evangélico historicamente serve para distanciar o cristão protestante da igreja católica. Agora nós somos evangélicos, então enfatiza primeiro o compromisso da autoridade bíblica, o apelo de anunciar a Cristo aos outros, e o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Nós agora fazemos evangelismo, nós vamos evangelizar. Primeiro, nós temos um novo nascimento em Cristo. Nós somos nova criatura. A autoridade bíblica, a Bíblia está acima de qualquer coisa. A nossa regra de fé e prática é essencialmente e somente a Bíblia Sagrada. E o apelo, que agora vem o evangelismo em si mesmo, o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Isso é porque nós somos evangélicos. Nós somos evangélicos porque nós anunciamos Cristo aos outros. Nós somos evangélicos porque nós somos nascidos de novo. Nós somos evangélicos por causa que nós temos a Bíblia como autoridade única. Isso traz todas as igrejas evangélicas em comum, ou seja, todas as igrejas evangélicas têm isso aqui em comum, esses três princípios básicos. Isso nos diferencia de uma igreja não evangélica. Mas afinal, o que é ser evangélico? Ser evangélico é viver o evangelho. Não importa a igreja, não importa a denominação, se segue o evangelho, logo mais, a pessoa é evangélica. A igreja é evangélica. Mas o termo historicamente é para diferenciar os crentes desde o protestantismo da igreja católica. Agora, desse modo, dentro do ser evangélico, tratando como evangelismo dentro de missões, o pentecostalismo foi que ajudou muito a difundir
essas boas novas, a difundir o Evangelho para todas as nações e para todos os povos. O segundo subtópico temos somos pentecostais. Com o termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I. Nas palavras do missiólogo Paul Cornelius, a experiência do Espírito perpassou a história da igreja. Ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Agora que o intuito do segundo tópico é mostrar o porquê somos pentecostais. Como nós já mostramos em alguns outros estudos, obviamente existe os tradicionais, existe os pentecostais. Falamos anteriormente ainda nessa lição de hoje, os tradicionais, aqueles que acreditam que o Espírito Santo cessou. Quando? Quando baixou sobre os apóstolos. São cessacionistas, ou seja, eles acreditam que aquilo que aconteceu foi somente naquele momento, somente para os apóstolos e ficou lá. Ou seja, não aceitam a obra do Espírito Santo nos dias atuais, como acontecia naqueles outros dias. Já o porquê nós, incluindo eu, somos chamados pentecostais, porque acreditamos que o Espírito Santo que foi derramado ali no livro de Atos, ainda é derramado hoje. Não exatamente como muitos pentecostais acreditam que seja sobre falar em línguas. Pode ser de várias formas, como ele quer usar. Porque é o Espírito Santo que dá os dons. A uns, o dom de falar em línguas. A outros, o dom de interpretar as línguas. A outros, dom de cura. A outros, dom de profecia. Como ele quiser. Mas nós acreditamos, independentemente, que ele continua agindo. Assim como ele agiu na igreja de Atos dos Apóstolos. E qual é a contribuição pentecostal às missões? Diz no subtópico 3. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase e papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Esse entendimento está na base do importante crescimento do Evangelho depois das missões operadas pela obra pentecostal. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante aos que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos. Assim, podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois, para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito na prática das missões. Ou seja, a contribuição pentecostal à missão, primeiro, é o acreditar que é indispensável e inegociável o poder do Espírito Santo nas missões. Paulo, quando ele estava escrevendo sua primeira carta às Tessalonicenses, ele disse assim: porque o nosso evangelho não foi apenas em palavras, mas em poder. Poder de quem? Poder do Espírito Santo. Porque agora não é simplesmente o falar, o anunciar. Agora é o quê? O agir do Espírito Santo. Com sinais e maravilhas. Mostrando que o Espírito Santo está na vida da pessoa, através daqueles dons que foi distribuído. É aqui onde mostra a diferença nossa entre ser evangélico apenas ou evangélico pentecostal. Porque nós acreditamos que o Espírito Santo continua operando. Mas quando nós acreditamos, é necessário e indispensável que nós mostramos as obras do Espírito Santo. E se nós acreditamos nisso, basta simplesmente isso, acreditar. Porque agora é o Espírito Santo quem vai fazer. Então, quando anunciamos o Evangelho, ao fazer missão, agora não é simplesmente a palavra. Nós falamos e o Espírito Santo age através de nós. Isso foi muito importante, como ainda é muito importante. Contribui muito para o crescimento das missões. Porque assim o povo não se envolve simplesmente ouvir, mas vão ver as obras que estão sendo realizadas através do Espírito Santo em nossas vidas. No tópico 2, vemos a obra missionária depois do Pentecostes. 1. A causa da obra missionária da primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Por isso, o período em que a igreja cristã viveu seu maior crescimento foi do primeiro século de nossa era. Ali começou o poderoso movimento de missões. Nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento.
Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Isso se cumpriu fielmente em Atos 2. Nós vemos que o maior crescimento da igreja foi depois do Pentecostes, onde começou um expansionismo violento do evangelismo. Violento que eu digo em questão de crescimento acelerado. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Nós vemos hoje, relacionando, né, vendo entre o antes e o hoje e o agora, nós vemos hoje um crescimento bastante diminuído. Bem pequeno. E ao que se deve isso? Será que é porque todos já conhecem o Evangelho? Ou será que é porque nós estamos deixando de acreditar na ação do Espírito Santo? Porque a partir do momento que os discípulos, eles cumpriram, eles obedeceram à voz do Senhor e esperaram ser revestidos do Espírito Santo, foi um boom do evangelismo. Porque pela ação do próprio Espírito Santo, é a mesma coisa que pode acontecer hoje. Antes de evangelizar, antes do sair para o evangelismo, antes de fazer missão, e não estou dizendo simplesmente atravessar fronteiras, antes de anunciar o Evangelho de Cristo, é necessário estar revestido do Espírito Santo. A nós também hoje o que cabe é isso, deixarmos sermos usados, e usados pelo Espírito Santo. Os frutos do Espírito estarem em nós. O poder do Espírito, através dos dons, estar em nós. Dessa forma, o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra e o Evangelho vai ser anunciado não somente com palavras, mas também com poder. E o subtópico 2 diz: a expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas, além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do século I. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, pois ele estabeleceu igreja nas 4 províncias romanas, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia, também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João, Marcos, Apolo, Áquila, Priscila, etc. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano. É o que nós vemos na lição passada no Novo Testamento, onde nós mostramos as missões transculturais do Novo Testamento. Nós vemos a figura de Filipe sendo o primeiro missionário, biblicamente aqui que nós vemos, enviado transculturalmente, onde ele agora prega para um africano. Ele não está pregando para pessoas dentro do seu próprio país. Mas, como que aconteceu isso? Foi depois de serem revestidos pelo Espírito Santo. Agora eles saem transculturalmente, anunciando o Evangelho de Cristo. Foi assim a expansão missionária da primeira igreja. Nós vemos homens usados, nós vemos mulheres usadas. Fazendo o quê? Simplesmente fazendo missões. Simplesmente anunciando o Evangelho de Cristo. Muitos que viviam do Evangelho. E agora eu digo, realmente viviam do Evangelho. E viver do Evangelho é acreditar primeiramente na capacitação do Espírito Santo. Nós vamos ver isso em lições futuras. Mas nós vemos como foi a expansão missionária da primeira igreja. Agora, capacitados, revestidos pelos poderes de Deus, eles saem a anunciar o Evangelho a todas as nações. E nós vemos Paulo como um dos maiores missionários que nós podemos ver, se não o maior, onde ele abre igrejas em todos os lugares que ele passa. Ele está ali no Areópago, ouvindo e vendo o que os atenienses estavam falando, e de repente ele abre uma brecha, ele vê uma brecha. Cultura diferente, povos diferentes, mas ele vê uma brecha. E ele começa a anunciar o Evangelho de Cristo. É isso o que a igreja deve continuar fazendo. A expansão missionária da primeira igreja deve continuar hoje nos nossos dias. Basta nós obedecermos o ID de Cristo e sermos revestidos pelo poder de Deus.
E o tópico 3. Nós vemos uma das coisas mais claras dentro de todo o contexto bíblico, dentro de toda a Bíblia. Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são salvos do amor de Deus. De perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou apóstolo dos gentios. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para os homens e impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Podemos ver isso no mistério de Pedro, com o centurião Cornélio, o trabalho de Filipe, a igreja missionária em Antioquia, bem como em Roma e outras regiões longínquas, com o ministério apostólico de Paulo. Uma das máximas da Bíblia: Deus não faz acepção de pessoas. E como nós dissemos isso, é de qualquer pessoa. Há salvação para todos. Sabe aquele marginal, aquele assassino, aquela pessoa que é mais vil pecadora, que está mais no fundo do poço? Há salvação para ela. Não importa a raça, não importa a cor, não importa o sexo, há salvação para todos, mas há uma condição. Deve e tem que aceitar a Cristo como Senhor. E como dizemos, aceitar a Cristo como Senhor é se pôr no centro da vontade de Deus, ou seja, fazer tudo aquele que o Senhor mandar. Mas há salvação para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Quando o ser humano, ele diferencia a mulher do homem, ele diferencia o negro do branco, ele diferencia o heterossexual do homossexual, é porque ele não tem o Espírito Santo dentro de si. Porque a salvação veio para a mulher como veio para o homem, veio para o negro quanto veio para o branco, veio para o heterossexual quanto para o homossexual. Para todos a salvação, desde que aceitamos Cristo como Senhor. Ou seja, não importa quem somos, se nós colocamos no centro da vontade de Deus, ou seja, obedecendo a Ele em tudo que Ele quer que façamos, então há salvação para todos nós. Porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção do ser humano. No tópico 3, nós vemos a ação do Espírito Santo e a obra missionária. No subtópico 1, a função do Espírito na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Temos esse princípio com o nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fossem a evangelização. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Agora, a função primária na obra missionária é ungir e capacitar as pessoas a evangelizar. E quando eu digo evangelizar, é para falar de Cristo. Não é para simplesmente sair aos 4 cantos da terra. É para anunciar o Evangelho de Cristo aonde quer que você esteja. Seja na escola, seja com o vizinho, seja no trabalho, em qualquer lugar. Há uma oportunidade a anunciar o Evangelho de Cristo com ousadia, com capacidade. Quem dá? O Espírito Santo. Ah, eu não sei falar. E quem fez a língua do homem não foi Cristo? Não foi Deus? Foi Deus que fez a língua do homem. Então, é Ele que nos dá capacitação. Ah, eu não tenho capacidade para pregar, eu não tenho capacidade para falar. Anunciar o Evangelho de Cristo é capacitação do Espírito Santo. E é simples para nós. Jesus te ama e Ele quer te salvar. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, porque é Ele que faz isso. Essa é a função do Espírito Santo. A nossa função na obra missionária é falar de Deus.
é evangelizar. A função do Espírito Santo é salvar. Foi o Espírito Santo que ungiu o próprio Cristo para fazer a sua missão. É Ele também que unge a cada um de nós. E o Espírito Santo, Ele capacita e Ele mostra. Se é para nós irmos por um caminho, Ele vai falar, ó, vai por esse caminho porque você vai encontrar alguém para falar do meu amor. Se não for para ir por aquele caminho, Ele fala, olha, não vai por esse caminho. Em quantos momentos o Espírito Santo não freou a Paulo de ir em certo lugar? É o Espírito Santo que faz isso. Porque essa é a função do Espírito Santo. E é exatamente isso que eu ia falar no subtópico 2. O Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciar as boas novas de salvação ao mundo. Em Atos 16 temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da Palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem do campo missionário. Não por acaso, a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente do livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de O Atos do Espírito Santo. Tanto o Ministério Público de Jesus quanto o Ministério Público da Igreja Primitiva foram iniciados sobre a experiência do Espírito Santo. Quando nós falamos sobre a capacitação que o Espírito Santo dá, não é simplesmente para o missionário. Todos nós somos missionários. Todos nós temos essa missão. O que é ser missionário? É fazer a missão que Deus comissionou para todos os crentes. E é o Espírito Santo quem capacita todo o crente. Agora, quando nós lemos esse subtópico, nós estamos aqui falando ou dando referência àqueles que são enviados para a obra. Aqueles que são enviados para a obra também, como todos os crentes, são capacitados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo agora quem reveste-os, capacita-os, protege-os e os envia. Mas a capacitação do Espírito Santo para a obra de Deus, ou para a obra de fazer a missão, que é comissionada a todos os crentes, é dada pelo Espírito Santo. É isso que nós temos que nos conscientizar. Primeiro, todos nós somos comissionados. Então, todos nós temos que fazer missão. Há alguns que têm um chamado mais amplo, mais abrangente, que o Espírito Santo separa, unge, capacita e envia. E o terceiro subtópico, nós temos Deus age por meio do Espírito Santo. Na obra Verdades Pentecostais, o pastor Antônio Gilberto descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. É o que observamos no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que o Deus da Bíblia não é o deísta, isto é, impessoal, que se encontra longe do seu povo, mas ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja pelo poder ativo do Espírito Santo. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo, com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito direta na obra missionária é uma ênfase dos pentecostais. Deus age por meio do Espírito Santo. Agora, aonde está o Espírito Santo? Ele tem que estar dentro de nós. E como que Deus se comunica conosco? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo que está dentro de nós, que é Deus, comunica com o nosso espírito. Quando nós deixamos que o Espírito Santo age, ele comunica com o nosso espírito, direcionando-nos para onde nós devemos ir ou devemos deixar de ir. O que nós temos que fazer ou deixar de fazer é o Espírito Santo agindo, ou seja, é Deus agindo por meio do Espírito Santo, que é Deus. Deus agindo por meio de Deus. É Deus dentro de nós, através do Espírito Santo. E quando a igreja ela deixa ser levada pelo Espírito Santo, aí a obra missionária vai ser completa. Porque o Espírito Santo é que vai fazer a sua obra da maneira como perfeição, da maneira como deve ser feita. Porque Deus,
ele se comunica com a sua igreja. Deus comunica com o seu povo. Deus comunica com cada um de nós através do Espírito Santo. É ele agindo através do Espírito Santo. Na obra missionária nunca pode ser diferente. Deus tem que estar agindo através do Espírito Santo, mas é a igreja que deve deixar o Espírito Santo de Deus agir. Assim que tem que ser. A nossa conclusão diz assim: nessa lição estudamos uma das mais importantes contribuições pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como no ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e a eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Se nós não deixarmos o Espírito Santo agir, a obra não vai ser completa, a obra não vai ser feita. Disso nós podemos ter certeza. Se nós começarmos um projeto sem a direção do Espírito Santo, sem que ele direcione, sem que ele haja do modo como que ele quer agir, essa obra vai parar. Nós vamos ser destruídos, nós vamos ser desfeitos, porque a nossa força nada pode fazer. É o Espírito Santo que tem que estar fazendo a obra através das nossas vidas. Somos nós que estamos fazendo fisicamente, mas é o Espírito Santo de Deus operando em nossas vidas espiritualmente. Assim como foi na vida de Jesus. Assim como foi na vida da igreja primitiva. É dessa forma que tem que ser nas nossas vidas. É essa ênfase do pentecostalismo que deixou marcado nessa lição. Nós estudamos aqui, nós vimos que o pentecostalismo ajudou muito no crescimento das missões. Por quê? Porque nós acreditamos que tudo começa e tudo termina no Espírito Santo. Que assim seja sempre nas nossas vidas. E que o Espírito Santo continue nos usando para que nós possamos ousar em fazer as missões que estão no coração de Deus. Amém.